Mas, querido irmão, minha querida irmã, estou aqui para poder falar sobre se a igreja passa pela grande tribulação, dando continuidade a um primeiro vídeo, que eu falei que a igreja passa pela grande tribulação. Trabalhei o texto de Mateus capítulo 24, mostrei a ordem dos eventos, falei também sobre 2 Tessalonicenses capítulo 1, mostrei que a volta de Cristo traz salvação para o seu povo, mas traz também destruição para aqueles que causam a tribulação do povo de Deus. E no capítulo 2 falei sobre aqueles da igreja de Tessalônica que tinham interpretado de uma forma equivocada que a volta de Cristo seria iminente. Eles estavam ensinando que o dia do Senhor já havia chegado, e Paulo vai dizer que ainda não chegou e que não pode chegar antes que aconteça a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade, que é o anticristo. Então, pela leitura de Tessalonicenses, de Mateus, nós vimos claramente que a igreja passa pela grande tribulação. Eu quero apenas acrescentar mais novos textos para reforçar a ideia. 2 de Pedro vai falar no capítulo 3, no verso 9, algo interessante sobre a volta de Cristo. Não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, você vê claramente que o texto fala que o dia do Senhor virá como ladrão, mas não é algo invisível, como algumas pessoas sugerem, porque o texto diz que no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados. Não tem como um evento como esse acontecer de forma misteriosa. O verso 11 vai dizer: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, dever ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então está mostrando que as coisas vão acontecer e que os crentes são convidados a manterem firmes, fiéis, a viverem em piedade diante de todas as dificuldades e tribulações. Dizendo o verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita justiça. Então, como que vai ser? Cristo vai voltar, será algo visível, é o som da última trombeta. Nós subiremos para encontrar com Cristo nos ares. Aqueles que ficarão serão destruídos em sequência, e logo depois ressuscitarão para o julgamento final. Quando nós falamos da ressurreição, é interessante que em Tessalonicenses nós lemos, no capítulo 4, que os mortos ressuscitarão. Não é isso? No 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então fala aqui de uma ressurreição por ocasião ao ressoar da trombeta de Deus. Dê uma olhada também em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós também temos alguma coisa falando sobre a ressurreição dos mortos. O texto ele vai dizer assim, verso 52: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, ao som da última trombeta, ao som da trombeta de Deus em Tessalonicenses. Vê se isso não tem a ver com a questão que nós encontramos lá em João. Quando é que vai acontecer a ressurreição? Porque se você acredita num arrebatamento antes da tribulação, os mortos eles vão ressuscitar. Antes da grande tribulação, haverá um período de 7 anos de tribulação, de acordo com a visão dispensacionalista. No final da grande tribulação, desses 7 anos, Cristo volta de forma visível, e aqueles que morreram ao longo da grande tribulação terão que ressuscitar. Então teria aí, no caso, no mínimo, 2 ressurreições. Aí para fundar um milênio literal, que seria um outro assunto. Acabando o milênio, no final do milênio teria uma terceira ressurreição de justos e de injustos, aquelas pessoas que morreram durante o milênio. A Bíblia não fala de várias ressurreições.
A Bíblia fala da ressurreição que vai acontecer apenas no último dia. Se você abrir o capítulo 6 de João, vai dizer o seguinte, verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então fala de uma ressurreição que se dá no último dia. Verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vê o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então a promessa da Bíblia é de que o homem vai ressuscitar no último dia. E se o homem vai ressuscitar antes de uma grande tribulação, então vai haver mais de uma ressurreição, e não é o último dia, porque depois da grande tribulação teria 7 anos de grande tribulação, depois teria um milênio, e só depois do milênio que teria a ressurreição final. Se você olhar, por exemplo, João capítulo 11, de Marta e Maria, acerca da morte de Lázaro, Jesus disse assim no verso 25, para a irmã de Lázaro: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição da vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Só que ele responde, na verdade ele afirma algo que Marta não estava compreendendo. Ele estava dizendo acerca da possibilidade, de Lázaro ressuscitar. E olha o que ela diz no verso 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então você vê que o ensino das Escrituras é que a ressurreição se dá no último dia. Mas Jesus aqui, ele antecipa. É claro que a ressurreição que Jesus faz aqui não é aquela ressurreição escatológica, é um reviver, porque Lázaro depois morreu novamente. Eu falei para vocês, de que 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala da última trombeta. E, coincidentemente, Apocalipse no capítulo 11, você vai encontrar que a 7ª trombeta, ela coincide com a ressurreição dos mortos. Veja só, capítulo 11, verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Então mostra claramente que Cristo aqui agora está reinando perfeitamente, porque não diz que é, que eras e que há de vir, conforme nós encontramos nos versos anteriores do capítulo 1. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Então você vê claramente o texto falando de uma ressurreição, que vai acontecer aqui, porque os mortos serão julgados, tanto os mortos do Antigo quanto do Novo Testamento. E quando é que eles vão ser julgados? Por ocasião da volta de Cristo, ao som da 7ª trombeta, que é a última trombeta da sequência de 7, e também coincide com a última trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, que é o som da trombeta de Tessalonicenses capítulo 4. Então mostra claramente que a igreja estava perfeitamente na terra ao longo de todas as demais trombetas. Mas aí você me pergunta: poxa, mas o juízo de Deus não é para os ímpios? Por que a igreja haverá de passar? Existe no livro do Apocalipse um paralelo com o Êxodo. Da mesma maneira que o povo de Israel estava no Egito sofrendo perseguição por Faraó, o povo de Deus também sofrerá na mão do anticristo. Lá em capítulo 13 do Apocalipse fala que o anticristo vai matar muitos santos. A ideia aqui é que Deus não nos dá livramento da perseguição, porque a perseguição é natural. Os primeiros discípulos, eles morreram, Pedro crucificado de cabeça para baixo, André crucificado numa cruz em formato de X, Tiago maior decapitado, outro Tiago, irmão de Jesus, lançado do pináculo do templo, Estevão apedrejado. Enfim, a perseguição faz parte da vida cristã, a morte, o martírio. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo desceria nos capacitando a ser testemunha, a palavra testemunha no grego é a palavra mártir, a palavra morrer por uma causa, ou dar a sua vida, ou jurar falar a verdade com a sua própria vida. Então, Deus manda o Espírito Santo nos capacitando a morrer pelo Evangelho. Então, a questão do paralelo é bem interessante, porque as pragas desceram no Egito
mas o povo de Israel não era atingido. Então, da mesma maneira que a igreja passará pela grande tribulação, a ira de Deus recai sobre os ímpios, mas o povo é sobrenaturalmente guardado pelo Senhor. Mas o povo sofre perseguição, da mesma maneira que Israel. Da mesma maneira que o povo de Deus foi marcado, quando o anjo passou e não para ferir os primogênitos, e os primogênitos cujas casas estavam marcadas foram guardados, Deus também tem os seus, ele guarda os seus, ele marca os seus e protege da sua ira, mas não livra da perseguição. Que Deus abençoe e que nós estejamos preparados, selados por Deus, para ter a nossa fé guardada, se tivermos que vivenciar esse momento terrível que há de vir sobre a terra.